Manda. Tá bom. Filmando o seu. Todos acomodados? Tá bom. Esse aqui ficou bem ruim. Tem muitas coisas boas, né? Gosta de conversar, né? Gosta de conversar. Não tem nada melhor que um bom bate-papo. É uma bênção. Comer também é uma coisa. Aqui é meia hora, né? Eu acho que ele faz isso. Aí faz de novo, tá bom. Comer e conversar é bom. É bom demais. Muito bem, meus irmãos. Nós entramos um pouquinho no horário do nosso querido presbítero Gabriel, mas cumprimos ali o tempo certinho, e a gente veio com a palavra, né, na nossa cabeça para aproveitarmos da melhor maneira possível. Engraçado que ele falando aqui da Diária, né? Há alguns anos atrás, eu dei um estudo de terça-feira aqui na nossa igreja sobre inteligência artificial. Só que eu, com toda sinceridade, eu não imaginei que ela chegasse tão rápida e tão eficiente como chegou. A gente tem que tomar cuidado com ela. Ela pode ser boa para algumas coisas e ruins para outras, né? De qualquer forma, nós, como líderes, temos que entender de todas essas coisas. É importante. E agora, nosso querido evangelista irmão, chama de pastor, porque ele pastoreia a nossa igreja lá no bairro Califórnia, abençoado, e ele está com a palavra e vai nos ensinar até as 15 para as 8 horas. Até as 19h45, nosso querido pastor Ivan, Deus te abençoe, pastor, fique à vontade, Deus abençoe, irmãos. Glória a Deus. Cumprimento o povo de Deus com a gloriosa paz do nosso Senhor Jesus. Amém? Amém. Obrigado pela oportunidade do nosso diretor, né, pastor Alexandre, diretor da ETEC, que conduz um trabalho maravilhoso. Te convido a conhecer o trabalho se você não conhece. Também ao nosso pastor regional, o pastor Jonas Limpo, né, também que nos confiou esse tema. Amém? Então que Deus abençoe os irmãos grandemente. Como o pastor mesmo já me apresentou, meu nome é Ivan, ele já me consagrou a evangelista, mas consagrado a presbítero e pastoreando a igreja, a nossa congregação ali no Califórnia, com muito prazer servindo ao Senhor. E nesta noite nós vamos poder aprender um pouco mais juntos. Amém? Espero contribuir um pouco com você. Estar dividido entre duas lideranças é bem complicado, porque um pediu para ministrar um tema, o outro pediu para ministrar outro tema, e na questão agora algumas coisas mudaram, mas vamos conseguir compartilhar com os irmãos aqui os dois temas que são fundamentais. No primeiro tema que o pastor Alexandre sugeriu, pediu para falar um pouco da postura comportamental do obreiro. Inclusive trouxemos um material aqui para falar um pouco sobre esse assunto. De repente aqui ao final dessa ministração nós possamos falar um pouco mais. Mas de qualquer forma é importante introduzir dentro desta postura. Eu queria fazer uma provocação. O que é postura? Mas sob a sua percepção, não a didática, não a do dicionário, não a do que o teólogo X falou ou o sociólogo Y. Mas como que você define postura? Eu vou falar a minha percepção pessoal e eu gostaria de ouvir um pouco algumas pessoas aqui na igreja para poder, dentro dessa introdução aqui, nós vamos falar sobre o milético, mas eu preciso fazer essa provocação. Postura, sob a minha definição, é como nos comportamos frente a pessoas e situações. Uma boa postura não é só, ela não envolve só vestimenta, tom de voz, estética física, mas como nós nos comportamos frente às pessoas e situações. O bom obreiro ele precisa de uma postura ilibada, porque são muitas situações que nós nos envolvemos no dia a dia da igreja. Mas
pretendo ao final aqui concluir, né, sobre postura. Mas o que é postura? É pessoal. Diga. Forma comportamental em geral. Comportamental em geral. O que mais? É viver aquilo que você quer. Viver o que quer. O que mais? Uma forma de ser exemplo. Uma forma de ser exemplo. Inclusive, existe liderança por exemplo. Então, como liderar não ser uma boa referência? Fazer a diferença. Maravilha. Queridos, o primeiro seminário de muitos que ocorrerão de capacitação dos obreiros. Temos alguns temas que vamos apresentar aqui. Naturalmente, temas que muitos dos aqui, dos reverenciáveis irmãos, já sabem, mas vamos trazer aqui de uma maneira escalonada, estruturada, para nós aprendermos um pouco mais. E nosso irmão presbítero Gabriel trouxe aqui muita informação boa, e eu quero iniciar ainda nessa introdução algo muito importante. Somos igreja. E como igreja somos governados por Deus, por Jesus, pelo Espírito Santo. Então nada que fizermos, se não for pela graça e a unção de Deus, vai gerar fruto. Porque um vai fazer de uma forma, o outro de outra, todos vamos trabalhar, mas quem dará o crescimento? Quem? Deus. Então é diante da graça de Deus. Portanto, é bom que esteja ali apenas em uma tradução. Nós vamos ler juntos o texto, ou a carta que Paulo escreve, a segunda carta que Paulo escreve a Timóteo 2,15. Eu vou fazer uma primeira leitura e eu gostaria de juntos nós lermos uma segunda leitura. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Vamos juntos? No 3, tá? 1, 2, 3. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Amém. Dentro da proposta, o que é a homilética? A definição de homilética. Do grego, homiléticos, diálogo, conversa. Aqui eu preciso falar um pouco. O que é o diálogo? O que é a conversa? O bom diálogo, a boa conversa, ela não é simplesmente, ela não consiste só no que eu quero falar, o que está claro para mim. O bom diálogo e o diálogo efetivo é aquele que o que eu quero falar, o outro entende. A teoria diz que dentro da pregação, dentro das palestras em si, um diálogo ele está bem adequado quando uma criança de 12 anos ela consegue compreender aquilo que você está dizendo, no contexto geral. Confunde-se muito saber ler e escrever com decodificar palavras. E a boa comunicação é o que eu quero falar a você, você entenda exatamente como eu quero falar. Então a homilética ela vai partir desse princípio. Qual que é o conceito científico? A ciência e a arte de preparar sermões bíblicos. A importância de aprender o correto, irmão. Desde a minha primeira oportunidade até esse exato momento, eu sempre carrego comigo um sermão. Porque ele vai ser um instrumento, um guia para a minha comunicação, para aquilo que eu preparei em oração, examinando o texto, transmitir a igreja. Então, é de suma importância para o bom obreiro. Bom, se alguém tem a habilidade, mental de guardar um esboço, ele, de repente ele não vai estar escrito, mas ele está descrito na mente. Amém. Mas, para
pessoas como eu necessito escrever, eu preciso colocar, seja no slide, seja no papel, para não me perder naquilo que foi proposto, né? Então, o conceito é a ciência e a arte de pregar e entregar sermões bíblicos. Qual que é o alvo? A mensagem, ela vai consistir sempre partindo do pressuposto de Deus, através da palavra. Então eu vou entender o que é a palavra dentro de um conceito daquela palavra, se é figurativo, se é literal, se é ilustrativo, eu entendi. E aí eu vou transmitir a igreja. E transmitindo a igreja, ela precisa sair com um dever de casa. Outros chamam, precisa sair com a missão. Ela precisa compreender, ela precisa levar para casa um dever de casa ali, daquilo que ela entendeu. E não só ouvir como forma de palestra, mas a aplicação daquilo que foi dito. Não vai adiantar nada investirmos todo esse tempo aqui e ao término desse trabalho nós não levarmos nenhuma lição para os nossos lares prática. O que eu vou fazer a partir daqui? Então é isso que se espera de nós nessa noite. O que eu vou fazer a partir do final desse seminário? O que é a homilética? Ela não é opinião pessoal, palestra motivacional e show. Vocês conseguem perceber isso por aí? Sim ou não? Sim. Showman, palestras motivacionais. Aí eu lembro de Jesus numa dessas pregações, chega Pedro ao pé do seu ouvido, pastor Jonas, e fala: o povo está indo embora, a mensagem é boa. E Jesus educadamente responde no mesmo tom: você não quer ir também, não? Para onde que eu vou se só o Senhor tem as palavras de vida eterna? Todo meio tecnológico, toda a evolução, tudo o que acontecer mediante a palavra de Deus, e a Bíblia ela vai nos apontar isso, que o Senhor ele é o mesmo. Ele não muda. E para passar para o próximo slide, reflexões minhas, me ajude aí. Será que não nos falta poder de Deus para alcançar o perdido? Porque vamos ver que homilética não é o que eu acho, é o que a Bíblia diz. Por isso devemos estar cheios da graça de Deus em comunhão. E como obreiros, não vai adiantar ficarmos apontando para a oração, para a leitura da palavra, para a preparação, se nós não aplicamos isso em nós. Antes de ser pastor, evangelista, presbítero, diácono, cooperador, todos somos crentes. E como bons cristãos, devemos aprender princípios que são imutáveis: joelho no chão, oração e palavra. Por que nós devemos estudar a homilética? Manejar bem a palavra de Deus, manejar bem a palavra da verdade. 2 Timóteo 2:15. Manejar bem a palavra não é só para pregadores, ensinadores, professores e mestres. Todo cristão tem que ter como base manejar bem a palavra. Uma outra provocação. Eu já te dou a palavra. Uma outra provocação. Essa aí é antiga. Se o testemunho de Jeová, o umbandista, a turma do candomblé, seja lá quem for, perguntar para você, o seu bem hoje, defenda seu TCC da fé. Cita um versículo que embase a sua fé. Você tem ele aí na mão? Você consegue defender a sua fé?
Então, manejar bem a palavra de Deus é a boa defesa da nossa fé. Pois não, meu irmão? E se manejar bem a palavra, para assembleando, a responsabilidade aumenta. A régua aumenta mais. Se espera mais. O pastor Alexandre mesmo diz: todos que olham com assembleando, ele imputa nele essa responsabilidade. Maravilha, isso mesmo. Inclusive, eu já fui pregar em algumas igrejas, grandes por sinal, nessa expectativa. Vamos trazer aqui alguém que conhece de Bíblia. Se espera muito de nós. Evitar heresias. Existe a exegese e a exegese. Exegese, ela mata igrejas. O que é a exegese? Do grego ex para dentro. Egnes, conduzir e explicar. É quando você coloca a sua ideia do texto em vez de tirar a ideia do texto. É o oposto de exegese, que significa extrair, conduzir para fora o sentido que já está lá. Perceba a diferença. Exegese é a palavra de Deus, são as definições, é tudo aquilo que nós retiramos do texto. E a exegese é quando a minha opinião ela vai para dentro do texto. Eu acho. Esses dias um pastor, não vou citar o nome não, num evento muito enorme, e ele dizendo assim: a Bíblia diz que tudo que você pedir crendo, você vai receber. Então nós vamos fazer esse evento, traz o seu pedido e Deus tem que fazer. Olha que heresia. Era 6 e pouco da manhã de domingo, eu ouvi isso. Então, a nossa opinião foi, como eu disse aqui, olha, sobre a minha percepção de postura é isso. Aí você vai falar, você pode concordar ou não. Mas quando eu exponho algo na palavra, aí, meu irmão, você pode não concordar, mas aí já não é comigo, é com a palavra. Então, é fundamental essas definições. Terceiro ponto, por que devemos estudar homilética? Alimentar o povo. Sermão fraco gera crente. Estamos num seminário, naturalmente tem pessoas convidadas, que não são obreiros, mas estimam ser, mas pensando que a maioria são obreiros, se nós não estamos devidamente preparados para alimentar, vou até associar um pouco a apresentação do nosso presbítero Gabriel, se nós não associarmos bem, se nós não fundamentarmos bem, seja qual for a geração, que é na palavra, iremos gerar crentes fracos. Irmão, para guardar o texto e recitar como as novas autoridades que aqui têm, muito mais sabedoras que eu, da palavra de Deus, eu costumo citar o versículo e de repente a referência vai faltar, mas você vai identificar com o texto. E falando do conceito que nós cristãos temos que ter, eu me lembro muito de Paulo. Paulo ele diz assim: mas em todas as coisas eu estou devidamente preparado. Falando na minha linguagem. Trazendo para nós aqui uma igreja bem estruturada, bem ensinada, o crente ele não aprende a viver só mediante bênçãos. Ele é capacitado a passar em todas as circunstâncias e situações que a vida vai nos propor. Eu ouvi uma frase interessante, essa não é bíblica, tá? Mas é interessante. Na ocasião o palestrante disse assim: viver é desafiador. Quem não quer ter dificuldades, quem não quer passar por problemas na vida, tem que morrer. Porque viver é um problema. Se viver é um problema onde já iniciamos a nossa vida, já lutando com centenas de milhares de espermatozoides para atingir o óvulo, e nós vencemos e fomos a maturação, imagina as circunstâncias da vida.
Então nós precisamos, e existe uma expectativa muito grande, a igreja espera muito de nós. Espera muito de nós. Tipos de sermão. Agora sim a parte técnica. A importância, mas agora a parte técnica. O pastor Alexandre ele levantou, ele fez essa abordagem num momento onde ele falou assim: olha, nós temos muitos obreiros que pregam bem, pessoas que manejam até bem a palavra de Deus, mas eles não conseguem transmitir isso para a igreja. E dentro do que estamos estudando, dentro da homilética, nós precisamos compreender alguns princípios básicos da palavra de Deus para a gente não se perder e no final, alguém lá no finalzinho na sua mente falar assim: mas peraí, qual que é a aplicação disso? O que é que está acontecendo? Isso foi para lá, foi para cá, é para amanhã, aonde é? Se for ministrar uma palavra, por que pouco se prega lá em Apocalipse? Porque é cheio de figuras de linguagem, cheio de simbolismo, cheio de coisas que, se não dominar bem, vai se perder ali. Se não compreender, se não souber discernir o texto, enquadrar o texto dentro da linguagem correta para a aplicação, para a ministração da igreja. Então não faz sentido nenhum. Veja que já melhoramos muito, porque quando eu aceitei Jesus, eu aprendi a pregar o seguinte: dá muito glória a Deus, pula, fala com a igreja e conta uma questão pessoal sua e vai embora. Não que alguém tenha falado, mas a minha percepção que eu tinha era essa: bom, quando eu assumi a tribuna, eu tenho que pular, saltar, mandar as pessoas dar glória a Deus, rodar e eu estou pregando. Se quiser, né, pastor? Então, como funciona e quando usar? Tipo de sermão textual: você vai pegar de 1 a 3 versículos e esmiuçar os textos. Aí tem um exemplo aqui: textos densos como Romanos 8, 28. Não vamos aprofundar tanto para conseguir chegar ao final, mas identificou lá: sermão eu vou pregar de uma forma textual. Então eu vou pegar de 1 a 3 versículos, vou esmiuçar ele para que eu possa apresentar de uma forma textual essa aplicação bíblica. Segundo, expositivo: expõe uma passagem inteira, uma série, um livro. Não fazer aquele salseiro textual, expositivo, temático. Defina em qual desses 3 caracteres você vai embasar o texto que você vai ministrar a palavra de Deus. Aqui eu preciso fazer uma parada, irmão. Nenhuma tecnologia, nenhum estudo, nenhuma preparação vai substituir o convencional cristão. Qual? Antes de tudo, se você me convidar para pregar lá na sua igreja, fala: pastor Ivan, vem pregar aqui. Vou. Tem algum tema específico, algum trabalho? Daqui a pouco nós vamos falar do temático aqui. Qual que é o tema aí? É livre. Eu vou escolher um dos 3. Não, mas tem esse tema aqui, então eu vou desenvolver a minha mensagem dentro daquele tema. Mas nada vai substituir. Aí o que eu vou fazer? Eu vou bater o meu joelho no chão e vou orar a Deus. Senhor, eu fui convidado para estar lá no Nova Vista. O tema é esse, os irmãos estão trabalhando. O Senhor possa me conceder a sua graça, a sua misericórdia. Eu estarei tratando com a sua noiva. Portanto, faça de mim um instrumento, um canal, para que chegando lá eu consiga passar o que o Senhor quer a sua noiva. E aí o Senhor ele vai começar agora a me ajudar no desfecho do texto escolhido para desenrolar ali daquela mensagem. Temática. Então é um tema, ou mais vários textos, geralmente usado em datas especiais. Culto da família. Então vai pegar um texto relacionado à família. Vai pegar aquele texto e dentro daquele texto, com as aplicações anteriores, vai desenvolver ali o seu sermão.
vai desenvolver o seu sermão lá dentro daquele texto, né? E aí vai tematizar ele. Então é importante, claro, irmãos, que em uma hora para nós falarmos aqui não dá para detalhar tanto, mas fica aqui uma base para você perguntar ao seu pastor. Temos muita gente nas nossas igrejas que consegue te ajudar na estruturação do seu primeiro sermão, né, e alguma coisa dessa natureza. E até você mesmo, né, no nosso aprendizado acadêmico, nós aprendemos a buscar o conhecimento. Então, vi alguns irmãos tirando foto, muito bom. Tire foto, anote, né, para depois aprofundar dentro daquilo que está proposto aqui e fazer um excelente esboço para seguir o senhor. Se o senhor me permite, o senhor falou o primeiro esboço, mas que não seja o primeiro, porque muitos dos nossos obreiros, né, trabalham, exercem a sua função, o seu chamado, exercem a sua função, o seu chamado, e com toda a sua força, mas com boa vontade apenas. Não tiveram possibilidade de aprender a forma correta. Então, a gente vai pescar. Eu gosto de pescar. Para quem gosta, eu fui pescar na Lagoa de Três Marias e o pastor arrumou uma massa com pedaço de queijo, colou aqui no negócio. Falei, gente, para mim pescar é com moca, né, que a gente vê. Ele falou, não, é porque tem peixe que é só com essa massinha que pega. Eu falei, deve ser rápido, né? Tem que dar queijo no meio, mas é só com essa massa que eu pego. Então, tem a coisa certa, tem o jeito certo. Então não adianta você sabe pescar, não sei jogar lá. Então, às vezes, muita gente sabe. Lê a Bíblia, lê o texto, toca lá. Então, aprender a fazer correto muda tudo. Quando eu fui tirar minha carteira de habilitação, o instrutor falou assim, você já dirige? Eu falei, já. Ele falou, então já é. Então eu vou ter que mudar tudo. Porque se você nunca dirigiu, eu vou te ensinar o que é a pedal da embreagem e tal. Agora, como você já dirigiu, eu vou ter que tirar a sua mania. É totalmente diferente o meu ensino para você. Eu vou ter que saber, dirigir para me ver. Que aí, ó, você está com o pé na embreagem, você está com o braço lá de fora, você passou de 30 km. Então ele vai corrigir. Então, para muitos aqui, realmente vai aprender e vai fazer o primeiro esboço da maneira correta. Outros vai ver o que faz, talvez da maneira que aprendeu, e vai procurar corrigir para fazer correto. Então eu quero desafiar vocês, obreiros, aprenda uma dessas técnicas, coloque em prática no seu próximo esboço, se não for, você não faça. Porque às vezes você já prega habitualmente, de maneira normal, mas começa a fazer isso. Fala assim, olha, eu aprendi lá, esse esboço é textual, eu vou pegar 3 versículos aqui, eu vou explainar, eu vou anotar, e eu vou pregar dessa maneira, porque eu tenho certeza que a sua mensagem vai ser diferente. Porque é a forma que nós aprendemos desde o início e que já trouxe resultados. Aí a possibilidade de errar é menor. Louvado seja Deus. E uma regra de ouro: o texto manda no sermão, não o contrário. Eu penso, irmão, o que eu penso, o que eu acho, eu posso colocar na minha mensagem? Posso, mas destacando, abre aspas, penso eu. Eu não concordo com você não. Está no direito, porque é a minha opinião. Mas não pegar a minha opinião e definir como verdade bíblica. A filosofia, ela prega que não existe verdade absoluta, mas dentro da contextualização é uma provocação para você se abrir para o saber. Porque eu chego, um exemplo, eu chego e falo assim, o paletó aqui do presidente Gabriel, ele é preto. E eu guardo isso como verdade, preto. Vem o pastor Jonas e fala sobre o presidente Evandro. Não, é azul. E é nesse ponto que chega a filosofia de não guardar a verdade como absoluta. Eu tenho que me esvaziar da minha opinião para me fazer uma segunda avaliação. Peraí, deixa eu ver se realmente é preto. Pastor, pegou a luz ali da onde eu estou.